Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que você também adora um bolo fofinho que desmancha na boca, não é mesmo? Quem é que não gosta? Bom, no vídeo de hoje você vai aprender um segredo de confeitaria que faz toda a diferença no preparo de bolos. Saiba que a técnica é muito mais simples do que parece, mas é necessário ter muita dedicação. Então eu te convido a vir comigo e ficar até o final para não perder nenhuma dica. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Gostou do tema do vídeo? Então já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber em primeira mão mais dicas como essa aqui semanalmente. Curtiu? Se inscreveu? Agora vamos lá. Bater o bolo na mão vai deixar seu bolo muito fofinho. Sim, esse é um dos segredos e não há eletrodoméstico que supere os resultados desse método de preparo. Aliás, nossa avó fazia exatamente assim na nossa infância e tenho certeza que você se lembra daquela textura fofinha. Todo mundo olha torto quando eu falo em bater o bolo na mão. Afinal, se temos batedeiras modernas, por que sofrer para fazer bolo? Acontece que hoje em dia não há mais sofrimento. Antigamente, a farinha de trigo não era tão enriquecida em glúten como é hoje. Você pode perceber que as farinhas que vemos nos supermercados são ideais tanto para a produção de pães caseiros quanto para bolos. Há alguns anos existia a farinha de trigo tipo 1 e a tipo 2. Essa era utilizada especificamente para a produção de pães. Hoje encontramos somente a farinha tipo 1. Isso significa que ela se tornou ainda mais poderosa para possibilitar a produção de pães e, ao mesmo tempo, de bolos. O que eu quero dizer é que antigamente precisávamos bater a massa do bolo por muito tempo para ativar o glúten e fazer a massa crescer. Por conta de as farinhas estarem mais potentes, não há mais a necessidade de bater tanto. Aliás, quanto menos bater, mais fofinho o seu bolo ficará. Justamente por isso que é mais indicado bater um bolo na mão do que em batedeiras ou liquidificadores. Aliás, vai me contando aqui embaixo nos comentários qual forma você usa para bater seu bolo. Eu vou adorar saber. Porque bater o bolo na mão é melhor do que num liquidificador. O liquidificador bate muito mais do que a batedeira, principalmente aquelas planetárias. E como você pôde ver, se bater tudo no liquidificador, como muitas pessoas fazem, correrá o risco de deixar o bolo embantumado e pesado. Eu particularmente não confio muito em fazer um bolo todo no liquidificador. Aliás, já tive péssimas experiências com isso. O que eu costumo fazer é bater os primeiros ingredientes, como o leite, os ovos, o açúcar e o óleo no liquidificador. Em seguida, transfiro essa mistura maravilhosa para uma tigela e vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo. O maior segredo é respeitar a ordem dos ingredientes. Sempre digo aqui no canal que a ordem dos ingredientes altera totalmente o resultado do bolo. Cada ingrediente adicionado à receita tem uma função específica. Os ovos, por exemplo, são responsáveis por dar liga à massa. Já o açúcar serve para trazer mais cremosidade e realçar o sabor da massa. Então, vamos supor que você resolva colocar a farinha de trigo primeiro na tigela e em seguida os ovos. Sua massa começará a empelotar, até aí tudo bem, mas você vai precisar mexer muito mais essa mistura e ir acrescentando os outros ingredientes para ganhar um pouco de cremosidade. O tempo que você vai precisar mexer poderá alterar a textura do bolo, já que a farinha de trigo não pode passar por esse processo. Resultado, terá um bolo solado e que não cresceu tanto quanto você esperava. Portanto, para bater o bolo na mão, comece adicionando em uma tigela os ovos, a manteiga, o óleo e o açúcar. Mexa bastante com um fouet ou um garfo até obter um creme. Isso acontecerá quando o açúcar começar a derreter. Aí sim você pode adicionar aos poucos a farinha de trigo e ir intercalando com o leite. Eu costumo adicionar de 3 a 4 colheres de farinha de trigo por vez e um pouquinho de leite. Mexa somente até misturar e pronto. E uma dica extra, utilize ingredientes que aumentam a fofura do bolo. Além dessas dicas que te mostrei, você pode incrementar ainda mais a sua receita para um bolo incrível. Experimente sempre utilizar claras em neve.
Nesse caso, precisaremos da batedeira ou de um mixer, somente para deixar as claras no ponto. Lembrando que elas sempre devem ser incorporadas na massa por último. Outra coisa que ajuda muito é utilizar amido de milho. Já ouviu falar? Basta substituir um pouco da farinha. Por exemplo, se a receita pedir 3 xícaras de farinha, use 2 xícaras e substitua uma por amido de milho. Mas pode ficar tranquila que não deixará o sabor diferente na massa. Por fim, indico sempre que utilize o óleo ao invés da manteiga. Isso porque ele ajuda a homogeneizar melhor a massa. Além disso, garante que seu bolo fique fofinho e úmido por mais tempo, mesmo na geladeira. Agora você já tem um guia completo para fazer um bolo fofinho. Espero muito ter te ajudado. Comece a colocar tudo em prática, pois tenho certeza que irá amar o resultado. Aproveite e compartilhe essas dicas com outras pessoas. Elas também irão amar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.